Queridos irmãos, graça e paz. Como é bom estar pregando uma série que fala sobre culto, sobre nos aproximar com sincero coração e ver a igreja louvando ao Senhor deste modo. Isso traz alegria ao nosso coração e nos faz contemplar aquele que opera em nosso meio, aquele que se faz presente em nosso meio, aquele que tem derramado graça sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Que alegria que isso traz para o nosso coração. E que Ele continue operando com graça para a glória dele mesmo. Eu posso dizer, queridos irmãos, que nessa noite o meu coração já foi visitado com graça. Seu coração também já foi? Amém. Que bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto sagrado, pois nós vamos estudar dos versos 6 a 14 de Malaquias, capítulo 1. Como disse, nós estamos desenvolvendo esta série de mensagens que fala sobre culto. O tema da nossa série é Com Sincero Coração. Esta é a terceira mensagem da série. Você que nos acompanha pela transmissão, nesse horário das 18 horas, nós temos o outro culto às 19h30. Então, nós estamos pregando esta série, tanto agora às 18, quanto também às 19h30. No domingo passado, nós estudamos 2 textos bíblicos já sobre esta série. O texto de Levítico, no capítulo 4, e também o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 17 até o verso 32. Portanto, esta será a terceira mensagem da série. E antes de ler o texto bíblico, eu quero apenas trazer para você aqui algumas observações que são feitas nos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso princípio de liturgia traz uma definição de culto público e eu quero compartilhar com você essa definição que está ali anotada nos nossos princípios de liturgia. O artigo 7º do princípio de liturgia diz o seguinte: o culto público é um ato religioso através do qual o povo de Deus, no caso esse que está aqui, adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Jesus Cristo e para a doutrinação e também o congraçamento dos crentes. Esta é a definição que os nossos princípios de liturgia apontam sobre o culto público. E o próximo artigo, o artigo 8º, vai falar sobre aquilo que não deve faltar em um culto público como esse. O que não pode faltar? Bom, não pode faltar a leitura da palavra de Deus, não pode faltar a pregação da palavra de Deus, os cânticos sagrados, as orações e as ofertas. E também os sacramentos, ou a ministração dos sacramentos. No nosso caso, aqui na nossa igreja, todo primeiro domingo é o domingo em que nós celebramos o sacramento da Santa Ceia. E independentemente na agenda, quando é agendado, marcado, nós também celebramos o sacramento do batismo. Então, nós estamos em um culto público. Aqui estamos para adorar ao Senhor, para entrar em comunhão com Ele, para fazer confissão de pecados, para buscar por meio de Jesus perdão, santificação, crescimento espiritual e também para proclamar a mensagem da redenção através de Jesus Cristo. Aqui estamos para cumprir com estas finalidades.
Mas tem um detalhe que é muito interessante. Warfield, ele escreveu algo e que me chama muita atenção e eu quero citar para vocês. Ele diz assim: nenhum homem, e é claro, nenhuma mulher também, pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário, se ele traz Deus consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os ombros de nossos líderes religiosos. Eu vou repetir. O que ele está afirmando é que quando nós nos dirigimos para a casa do Senhor, para o ato do culto público, nós jamais fracassaremos em nosso encontro com Deus, se nós tivermos chegado aqui, nesse lugar, acompanhados do Senhor. Ou seja, se ao longo da semana nós já vivemos com Ele, desfrutamos da comunhão com Ele, se ao longo da semana houve o culto particular, aquela intimidade pessoal, o envolvimento e o desenvolvimento particular da espiritualidade, se ao longo da semana houve culto doméstico, se em nossos lares nós oramos com os nossos familiares, com as pessoas da nossa família, se em nossos lares nós compartilhamos a palavra, se o nosso coração está cheio da presença de Deus, nós jamais fracassaremos enquanto aqui estivermos. E aí ele diz: como é fácil quando os nossos corações estão frios e nós não conseguimos, no ato do culto público, adorar ao Senhor como deveríamos. Como é fácil pegar a responsabilidade do nosso coração frio e lançar sobre a conta de outros. Sobre o presbítero que fez a liturgia, sobre o pessoal que tocou no louvor, sobre o pastor que pregou, sobre os diáconos, sobre as meninas da recepção que não receberam tão bem no momento que chegou no culto. Como é fácil transferir. Livro do profeta Malaquias, nós vamos ver aqui Deus tratando o povo, porque o povo estava vivendo uma realidade de frieza espiritual. E a frieza espiritual do povo estava sendo refletida no ato de culto. Então a frieza do coração estava sendo replicada no culto que deveria ser dado ao Senhor, no culto que deveria ser entregue ao Senhor. É por isso então que o Senhor vai tratar aquele povo, demonstrando para eles que o desrespeito que eles estavam praticando para com a santidade de Deus, ao adorar Deus de qualquer jeito, ao levar os seus sacrifícios de qualquer modo, tudo aquilo estava errado e o Senhor não estava aceitando. E é por isso então que Deus vai tratar com o seu povo, no contexto do livro do profeta Malaquias. Eu lerei os versos que mencionei e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição que faremos desses versos. A partir do verso 6, no capítulo 1. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa?
diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero destacar com vocês aqui algumas observações que comprovam que este povo aqui, no contexto do livro do profeta Malaquias, eles estavam se aproximando do Senhor com um coração insincero, ou sem sinceridade de alma, sem sinceridade de coração. Por favor, me acompanhe então nestas observações que comprovam esta tese nossa. A primeira delas, no verso 6, é possível ver aqui que os sacerdotes estavam corrompidos e eles não estavam muito preocupados com a corrupção do seu coração. O verso 6 diz o seguinte: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? É curioso porque no verso 6, quando o Senhor vai dirigir a palavra, e ele especifica a quem essa palavra está sendo dirigida, você viu isso? Os sacerdotes, ou seja, aqueles que eram responsáveis por apresentar o sacrifício diante do Senhor. O Senhor então dirige a palavra a estes e aí pergunta para eles: olha, será que vocês estão me reconhecendo como pai? Será que vocês estão me reconhecendo como Senhor? Porque o que eu estou notando no serviço de vocês é um serviço desprezível, porque o coração de vocês já me desprezou, já me abandonou. O coração de vocês se encontra corrompido. E pelo fato do coração estar corrompido, o serviço do sacerdócio também está corrompido. É exatamente isso que o Senhor está falando para os sacerdotes naquele contexto. Não sei quanto a você, mas uma das coisas que a gente deveria perguntar aqui é: como os sacerdotes estavam fazendo aquilo e não se importavam? Como que eles estavam fazendo aquilo e não foram despertados para mudar? Por quê? Por quê? Bom, pelo menos duas razões demonstram o que estava acontecendo no coração daqueles sacerdotes. A primeira delas é que eles mesmos já haviam se distanciado do Senhor. Ou seja, nós estamos diante de um retrato de uma liderança espiritual fria. Uma liderança espiritual fria lidera um povo espiritual também frio. Então a liderança espiritual começava no coração dos líderes. Eles já estavam distantes de Deus, distante do Senhor. E a distância experimentada por eles fazia com que o serviço fosse um serviço corrompido. Mas uma segunda razão que nós podemos responder a esta pergunta é a seguinte: havia um detalhe. Os sacerdotes não tinham interesse, ou muito interesse, em mudança, porque a mudança faria com que eles confrontassem o povo.
eles precisavam ser confrontados, e ao serem confrontados, eles deveriam também confrontar os adoradores. E confrontar os adoradores seria repreender os adoradores por aquilo que eles estavam trazendo para o ato de adoração. Só que o sustento dos sacerdotes vinha de onde? Daquilo que os adoradores traziam. Então, por medo de ficar sem sustento, eles preferiam permanecer na corrupção do que alertar o povo quanto à realidade do pecado. Os sacerdotes do livro do profeta Malaquias representam muitos púlpitos em nosso dia, quando pastores têm sido covardes e não pregam sobre pecado, porque têm medo de perder membros em suas igrejas. Exatamente isso. Uma liderança corrompida. Então era mais fácil falar sobre o quê, gente? Prosperidade. Está tudo bem. Vocês vão ficar bem. Está tudo certo. Sigam a vida de vocês. Bênçãos recaiam sobre vocês. Mas nada de confronto. Nada de pecado. Porque o coração dos sacerdotes estava corrompido. E eles não queriam perder a fonte de lucro. Esse é um dos primeiros sinais que nos leva a dizer que esse povo não estava se achegando com um coração sincero. O segundo, no verso 7. Olhe para o verso 7. E você vai ver no verso 7 que os princípios haviam sido abandonados. Veja no verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Mais adiante vai falar sobre os animais e os tipos de animais que eles estavam sacrificando ou trazendo diante do altar do Senhor. O que nós temos aqui? Nós temos no verso 7, uma declaração clara de que os princípios estabelecidos para o sacrifício, eles haviam sido jogados fora. Os sacerdotes não estavam mais preocupados com os princípios estabelecidos na lei. Os sacerdotes não estavam mais preocupados com aquilo que Deus havia discriminado, determinado para o ato do culto. Então, por não observar os princípios, por não observar e ensinar os princípios, o povo estava sendo destruído, porque estava faltando o conhecimento do Senhor e a transmissão do conhecimento do Senhor, tanto no coração do sacerdote, quanto no coração do povo. A palavra havia sido deixada. As passagens bíblicas de Levítico, capítulo 1 ao capítulo 7, vocês se recordam da semana passada, quando nós falamos sobre as leis cerimoniais, os sacrifícios que eram entregues ou feitos diante do Senhor. Textos sagrados como Deuteronômio capítulo 15, Levítico capítulo 22. Outros textos que apontavam para as regras dos sacrifícios, como deveriam ser feitos. Tudo isso foi jogado fora. É por isso que nós vamos encontrar aqui no texto animais cegos, animais coxos, animais enfermos. Eles estavam entregando animais dilacerados, defeituosos. Eles estavam entregando animais que não eram requeridos na lei. Eles estavam entregando o pior. E isso não poderia acontecer. Por quê? Por que isso não poderia acontecer? Os animais deveriam ser sem defeito. Porque esses animais mortos aqui no Antigo Testamento, eles simbolizavam a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus, ele é perfeito, ele é sem defeito, ele é sem mancha nenhuma. Por isso os animais também tinham que ser animais perfeitos. Eles desprezavam os princípios. A ideia é, aqui funciona do jeito que a gente quer. Não precisa olhar muito a palavra, mas a gente pode fazer aquilo que a gente acha o que é pertinente. A ideia não é mais Deus que estabelece como o culto deve ser prestado, mas é o homem, no seu coração, que estabelece o modo como quer prestar o culto. E o culto não começa desse jeito. O culto começa com Deus, e ele volta para Deus. É por isso que ele tem todo o direito de determinar como você e eu devemos adorar. Você se recorda, meu querido irmão, minha querida irmã, que é ele quem procura adoradores. O Pai procura adoradores. Que o adorem de que modo? Por favor, respondam. Em verdade.
É pela obra do Espírito em nós, mas de acordo com a palavra revelada. Não é do jeito que a gente quer, não é de qualquer jeito. Não é oferecendo qualquer coisa. Não, não é. Houve uma época, há um tempo atrás, só para ilustrar, é coisa simples, me perdoem pela simplicidade dessa ilustração. Mas houve uma época, há um tempo atrás, em que as roupas eram inauguradas no culto. E eram roupas decentes. Verso 8, 9 e 10. Veja comigo agora um terceiro princípio aqui que nos faz ver que não havia sinceridade. Veja aqui que os sacerdotes, os adoradores, eles também estavam corrompidos. 8, 9 e 10. O texto bíblico diz: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal. Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Os sacerdotes, meus queridos irmãos, eles recebiam os animais que o povo trazia. Então, eles apresentavam o sacrifício dos animais que eram trazidos pelos adoradores. Então, aquelas pessoas iam até o templo para fazer o seu culto, para prestar o seu culto, a sua adoração, levando os seus animais. Então, eram eles, os adoradores, que levavam os animais que não deveriam ser levados. Isso significa que não é somente os sacerdotes que estão corrompidos, não é somente os princípios que foram abandonados, mas o coração do adorador também está distante. O coração do adorador também estava distante. Havia sim um erro praticado, seríssimo, pelos sacerdotes, que era receber aqueles animais e não repreender o povo, absolver o povo do seu pecado. Mas o erro dos sacerdotes não livrava o povo também do seu erro, ou da sua responsabilidade. Da sua responsabilidade. Os adoradores também estavam com corações distante do Senhor. E é por isso, então, que eles não se preparavam para o ato de culto. Não se preparavam. Levava qualquer coisa e se apresentavam de qualquer modo, porque julgavam no seu coração estarem servindo a qualquer Deus. Errado. Errado. Não podemos, meus queridos irmãos, de maneira alguma admitir isso. Quando nos reunimos aqui, não nos reunimos para adorar qualquer Deus. Por isso, não devemos vir para cá de qualquer modo e oferecer qualquer coisa a Ele. O Senhor Deus quer o melhor. O Senhor Deus quer a sinceridade da nossa alma. O Senhor Deus quer a sinceridade do nosso coração. É esse coração sincero que Ele declara que Ele não vai desprezar. É esse coração sincero que Ele quer habitar. É esse coração sincero que Ele quer renovar. É esse coração sincero que Ele quer usar para a glória dEle mesmo. Mas um outro elemento que nos faz afirmar isso, nos versos 8 e 9, que nós acabamos de ler, nós vemos que o adorador também estava corrompido, mas o adorador corrompido estava com a percepção do Deus que deveria ser adorado também corrompida. Então não era só uma entrega indevida, a entrega indevida estava financiada pela percepção incorreta de quem era Deus. E aí então, quando não se contempla Deus, sendo Ele quem Ele é, o nosso coração é tentado a entregar qualquer coisa para Ele. Então eles não estavam contemplando Deus como deveriam. Eu não sei se você reparou, mas nós lemos o texto sagrado
e por algumas vezes foi dito que o Senhor aqui é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é aquele que é o Todo-Poderoso, é aquele que é o autoexistente e é aquele que vai adiante do seu povo para guerrear em favor do seu povo, dando ao seu povo vitória nas batalhas. Mas ele não guerreia somente em favor do seu povo, ele guerreia também contra o infiel, o rebelde, para visitá-lo com juízo. E aí então as pessoas naquele tempo estavam se aproximando para adorar, mas parece que não estavam enxergando quem era Deus. Resultado, não havia temor. E culto a Deus sem temor não passa de um verdadeiro entretenimento. É para agradar o coração dos homens e não o coração de Deus. É por isso que nós, adoradores, quando nos aproximamos, nós devemos nos aproximar em santo temor, em plena reverência, porque nós estamos diante da face do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. A percepção do Senhor havia sido deixada de lado. O verso 10 ainda. Olha um outro destaque que nos mostra que não havia sinceridade de coração naquelas pessoas. No verso 10, eu vou ler novamente. E você vai ver aqui como que Deus considerava aquele culto corrompido. Veja o verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus considera o culto corrompido como inútil, sem valor. A ponto de, no texto que você viu agora aí no verso 10, ele falar para o povo o seguinte: olha, seria muito melhor se vocês estivessem vindo aqui e a porta da igreja estivesse fechada. É o que ele está falando para o povo aqui, no contexto de Malaquias. Seria melhor vocês não adentrarem no meu templo. Seria melhor vocês não acenderem esse fogo aí, no altar. Seria melhor vocês não fazerem nada, porque o culto hipócrita não me agrada. É o que Deus está falando para o povo. Que bom seria se as portas do templo estivessem fechadas. Sabe por quê? Porque eu não aceito essa oferta da mão de vocês. Enquanto vocês não saberem quem eu sou, enquanto vocês não trouxerem o melhor, enquanto vocês não me temerem do modo como eu devo ser temido, é preferível que as portas fiquem fechadas do que tê-los dentro do templo. Eu não sei você, mas eu leio isso e eu acho isso tão duro. Eu acho isso tão duro. É claro que nós estamos examinando o texto de um período da história do povo de Deus que aconteceu lá atrás, e estamos trazendo as lições para o nosso tempo e para o nosso coração. Nós não estamos examinando aqui, meus queridos irmãos, o coração de cada um de vocês. Ninguém aqui consegue fazer isso. Ninguém. Só Deus sonda e conhece corações. Só Deus sabe o que está se passando no interior de cada um de nós nesse exato momento. Só Deus nos conhece por inteiro. Só Deus, mais ninguém. Nós podemos ver aspectos externos, mas só Deus sonda e conhece corações, mais ninguém. Mas pastor, será que é possível que Deus ainda hoje sinta isso diante do seu povo, daqueles que se reúnem para adorar? Ah, meus queridos, com muita tristeza no coração, eu preciso dizer a vocês que eu creio que sim. Mas eu falo isso não aplicando de uma maneira geral, não aplicando de uma maneira em que tomara que essas portas fiquem fechadas e ninguém entre aqui no domingo que vem. Mas quem sabe observando uma aplicação pessoal.
No sentido de que se o meu coração não o reconhece, se o meu coração não o teme, se o meu coração não o busca com sinceridade, as portas deveriam estar fechadas para mim. Assim, quando nós olhamos uma aplicação pessoal, nós seremos desafiados não a ficar examinando o outro, aquele que está ao nosso lado, mas seremos desafiados a fazer uma viagem interna. Porque nós não estamos aqui para transferir frieza para o outro, mas para examinar o nosso próprio coração e saber, há em nós frieza. Se há, ó Deus, em nome de Cristo, por obra do Espírito, aquece a nossa alma. Essa é a nossa questão. Agora olhe para o verso 11. Nós temos uma outra evidência aqui. E esta evidência do verso 11, ela é dada fazendo um contraponto. O contraponto é, aqui em Malaquias, o próprio povo do Senhor não estava adorando como deveria. Mas Deus está dizendo, olha, mas a adoração a mim não deixará de ser prestada. Por mais que vocês estejam distantes, existe um outro povo que tem me adorado do jeito que eu quero, com sinceridade de alma. Verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você consegue compreender o impacto dessa declaração no verso 11. É para os judeus, e o judeu, ele se gabava de ser o povo escolhido. Então, o relacionamento de Deus é só aqui, é só comigo, é só com a gente. E Deus vira e fala assim, não, vocês estão enganados. Pelo contrário, eu estou rejeitando vocês e estou acolhendo outras nações, outras pessoas de outros povos que estão se achegando diante de mim com sinceridade de alma e se prostrando diante de mim. Vemos nesse verso 11 não somente uma repreensão ao judeu, mas uma palavra profética da inserção das nações no plano de redenção ao longo da história. E aí quando você e eu chegamos em Apocalipse, no capítulo 5, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, por exemplo, nós vamos ver que as nações foram reunidas no plano da redenção. E o Cordeiro está sendo exaltado e adorado por aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E diz o texto que para o nosso Deus eles foram constituídos o quê? Reino e sacerdotes. Os sacerdotes sendo rejeitados. E Deus então alcançando as nações e fazendo de você e de mim sacerdotes. Aqueles que oficiam diante dele agora. Oferecendo não mais animais, não mais sangue, mas oferecendo agora corações quebrantados e contritos para que em nossa face Cristo seja reconhecido. Ainda, eu quero que você avance e veja um outro detalhe comigo. No verso 13. Veja no verso 13. O culto hipócrita, queridos, ele não traz ao coração do falso adorador verdadeiro contentamento. Veja o verso 13. E ainda dizeis, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? O que está acontecendo aqui no verso 13? É o seguinte, o povo ia, levava os animais, se apresentava, só que aquele ato de culto hipócrita era enfadonho, cansativo. E aí então eles se queixavam ainda diante de Deus, do tipo assim, que canseira isso aqui, não vai acabar. Pelas minhas contas aqui, o pastor já deve estar no 7º ponto e não termina esse sermão. Que canseira, não estou aguentando mais. Preciso sair correndo, eu tenho que assistir ainda o jornal. Será que ele vai terminar a tempo? Que canseira. Era assim que eles estavam lá, desse jeitinho. Estou falando do povo de Malaquias. Cansativo. Por quê? Não havia verdadeiro prazer. Por que não havia verdadeiro prazer, verdadeiro contentamento? Porque o culto não era
verdadeiro. O culto não era verdadeiro. Se não há verdade, sinceridade, não há prazer no relacionamento. Não há contentamento mútuo. É assim. Você já se esforçou para relacionar com uma pessoa onde estar na presença daquela pessoa é enfadonho? É difícil. A prosa não acaba, a conversa não termina. Você quer ir embora. Quer aquela pessoa longe. Era isso que estava acontecendo nesse culto aqui. Eles queriam que acabasse logo. Por quê? Tinha coisa mais importante lá. A última comprovação da falta de sinceridade. Verso 14. Olhe para o verso 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. A última evidência é que esta sessão, esta perícope, encerra não com a palavra de bênção, mas com a palavra de peso, de juízo, de maldição. Não sei se você reparou isso. E quem está recebendo essa palavra? Veja que não é o ato, não é o animal, mas é o adorador, é o sacerdote, é pessoa. Deus está lidando com pessoas aqui. E é exatamente isso. Maldito seja o enganador. O enganador. Ele deve ser amaldiçoado. Por quem? Quem é esse que vai visitar com juízo? É aquele que é poderoso, soberano, para rejeitar a oferta, para rejeitar o ofertante e ainda para visitar a vida do mesmo com disciplina, com juízo, com castigo. Então o texto não termina com uma palavra de bênção, pelo contrário, é uma palavra pesada. Sobre a vida de quem? De todo mundo? Não, não, não. Sobre a vida do enganador. Quem é o enganador? É aquele que já não mais enxerga o Senhor, já não teme mais ao Senhor, já não busca mais com sinceridade de alma, já se tornou enfadonho o ato do culto, já não quer mais permanecer ali, já não quer mais entregar o melhor. Esse é o enganador. E o texto fala que o Senhor haverá de visitar esta vida para cumprir nela os seus santos propósitos. E tem mais, Ele será glorificado ao fazer isso. Porque Ele fará isso para a sua própria glória. Eu quero encerrar, queridos, chamando a sua atenção para alguns pontos que ainda devem ser aplicados a nós, de maneira bem sucinta. O primeiro deles, entenda, em nome de Jesus, que o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trouxe eterna salvação aos que creem. E é por meio de Cristo Jesus que você e eu agora podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, para receber misericórdia e achar graça no tempo oportuno da parte do Senhor para a nossa vida. Então, nós não conseguimos cultuar a Deus sem Jesus. Jesus Cristo é o nosso mediador. Por meio de Jesus, nós nos achegamos à presença do Pai. Por meio de Jesus, nós adoramos. O autor aos Hebreus escreve no capítulo 9, versos 11 a 14 o seguinte: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificar nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno,
Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. E o texto vai dizer, de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós estamos ligados a Ele. E é por meio dele que nós temos livre acesso à presença do Pai. O véu não separa mais. Foi rasgado. E agora nós podemos nos achegar diante dele. Mas tem um outro detalhe. Agora, por meio de Cristo, nós devemos cultuar a Deus, meus queridos irmãos, da maneira como Ele quer e não como nós imaginamos. Deus estabeleceu a maneira para cultuarmos a Ele. E nós devemos buscar na palavra, a orientação da palavra para cultuá-lo do modo que agrada e exalta a Ele. Então, o culto que traz satisfação ao meu coração e ao seu coração deve primeiro trazer satisfação ao coração de Deus, porque foi Ele quem determinou como nós deveríamos cultuá-lo. O culto, nós defendemos, ele deve ser cristocêntrico. Cristo deve estar no centro desse culto. Ele tem que ser orientado pela palavra do começo ao fim. Ele tem que ser cheio da presença do Espírito Santo. E ele tem que ser prestado com sinceridade. Terceiro, o conhecimento que você e eu temos de Deus vai implicar na realidade do culto que a gente presta a Ele. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós o tememos e mais nós nos curvamos a Ele. Nós não devemos adorar a Deus sem conhecer a Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele se revelou a nós e porque nós reconhecemos os atributos da sua pessoa. Você e eu estamos aqui para reconhecer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso. Estamos aqui para exaltar os seus atributos, para reconhecer quem Ele é. O culto não deve falar sobre você e sobre mim, deve falar sobre Deus para nós. É Ele sendo adorado e nós nos curvando e reconhecendo a Ele. É por isso que as nossas músicas aqui, queridos, elas jamais serão músicas antropocêntricas. Nós não cantaremos cânticos aqui para empoderar vocês. Não. Nós cantaremos cânticos aqui para glorificar a Cristo e exaltar a Deus. Esse é o nosso compromisso. E será assim. Se nós como igreja queremos agradar a Ele, tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito. Não pode ser de outro jeito. Por fim, lembre-se sempre. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o meu coração e conhece o seu coração. Eu não sei quanto a você, mas essa última observação para mim traz paz. Ele sabe quem eu sou agora, nesse momento de culto. Ele sabe quem você é agora, nesse momento de culto. E Ele está pronto para te visitar. Vamos orar? Fale com o Senhor agora. Converse com o Senhor nesse momento. Se for possível você, coloque-se de pé. Nós vamos orar juntos através do cântico de um hino, fazendo dele a nossa sincera oração nesse momento. Sonda-me, ó Deus.
serviço teu, minhas paixões, tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. E agora, queridos irmãos, ide em paz. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para